O tempo de liberação de carga importada no Brasil ainda é superior ao de outros países. É o que diz uma pesquisa do Firjan, Federação das Indústrias do Rio. Em alguns portos brasileiros, pode demorar até 16 dias. Novas regras modificam as rotinas dos portos e aeroportos do país, passando a atender em 24 horas. O que já acontece com a Receita Federal desde 6 de maio de 2013. Desde o dia 6 de maio, nós estamos atendendo 24 horas por dia. Houve só um avanço, nós já atendíamos 12 horas por dia, hoje passamos a atender 24. Na verdade, estamos à disposição para os importadores e exportadores ou beneficiários de trânsito aduaneiro que queiram procurar a Receita Federal 24 horas por dia. Em média, as importações nós liberamos do tempo da Receita Federal, ou seja, o tempo que a Receita usa para fazer a liberação, é em torno de 1,02 dias. É um tempo extremamente baixo. As cargas que vão para a conferência física, o canal vermelho, ou conferência documental, o canal amarelo, elas demoram um pouco mais, mas é em função do risco. Mas, praticamente, em relação a trânsitos, exportações e importações, em torno de 90% das cargas são liberadas automaticamente. Um estudo feito em 2013 pela Receita Federal mostra que a logística é um problema maior do que a fiscalização. Na verdade, seria necessário que o porto tivesse uma infraestrutura com mais berços atracadouros. E aí sim, com um trabalho coordenado, poderia diminuir o tempo de liberação das mercadorias. O diretor empresarial do Porto, Lourenço Fregonese, explica sobre o problema da mobilidade no Porto de Paranaguá. A Receita Federal, eu diria que é o elo mais ágil nessa questão portuária hoje. Acontece o seguinte, as cargas chegam e a logística dentro dos terminais é muito complicada. Nós temos um problema de mobilidade urbana muito grande dentro da cidade de Paranaguá e nós estamos criando no nosso PDZ-PO e no nosso plano de arrendamento 10 novos berços para a nossa cidade. Claro que a reclamação deve ter sido em cima das questões das mercadorias que chegam pelo terminal de container. A operação é bastante ágil, só que, veja só, se você pegar no final de tarde em Paranaguá, você vê uma fila de caminhões que vão até quase as populares. Caminhões que vão carregar e descarregar container. Essa logística, ela trava toda a operação. E você tem um limite técnico de poder atender. E o Porto 24 horas, entre aspas, não melhorou em muita coisa a questão. Se melhorou a 2% a 3% a operação, foi muita coisa. Mas na questão de container, não afetou em absolutamente nada. Segundo o gerente Dalmo Ferrari, o Porto de Paranaguá fica atrás de outros portos, como o de Santa Catarina, no que se refere à logística. A grande demora para a liberação de cargas importadas e também para a exportação torna este procedimento menos eficiente e traz prejuízo para a nossa economia. Veja que nosso porto ele é potencialmente graneleiro, dedicado ao granel, né? E numa paralela a gente nós trabalhamos com containers, com a iniciativa privada, um terminal que trabalha numa velocidade muito satisfatória, entretanto com algumas deficiências, dentre elas até mesmo da própria iniciativa pública mesmo, que não aprimoram seus procedimentos na liberação das mercadorias, enfim, órgãos anuentes do próprio governo federal que não atribuem aí um desenvolvimento melhor nos seus procedimentos, né? Nós prestamos muitas informações, normalmente as mesmas informações a diversos órgãos anuentes e que acaba dificultando na liberação, né? Gerando um gargalo de informações muito grande, né? Para um único processo. E o Porto de Paranaguá, por não ser dedicado exclusivamente ao containers, como é o caso do nosso porto vizinho, Porto de Santa Catarina e Itajaí, que é um porto dedicado apenas a containers, realmente fica muito difícil gerir todas essas situações. Nós trabalhamos com exportação de veículos, com importação de fertilizantes, exportação de granel, com movimentação de containers, enfim, uma diversidade de produtos, né? E se nós não tivermos uma mentalidade política de desenvolvimento infraestrutural e logístico portuário, realmente nós não vamos resolver este problema. Um container hoje para ser liberado em Paranaguá, um canal verde de em média 48 a 120 horas, né?
Porém, em Santa Catarina, nós temos deferimento no Canal Verde no mesmo dia, a carga sai liberada no mesmo dia, né? Então, o excesso de procedimentos é que constrange o bom andamento de qualquer importação, em se tratando de importação. Na exportação, eu diria até que a parte, o que depende da iniciativa privada, que é o terminal de contêiner portuário de Paranaguá, ela atende muito bem. Entretanto, os órgãos anuentes, como o Ministério da Agricultura, Anvisa, entre outros, acabam gerando um excesso de procedimentos também, eu não tenho dúvida que necessários, mas por se tratar de órgãos públicos federais, então eu acabo, como eu falei na questão anterior, nós acabamos prestando um excesso de informações, as mesmas informações para órgãos anuentes distintos, mas de um mesmo poder público. Nós precisamos realmente reunir todos os intervenientes de uma operação, seja ela qual for, todos os intervenientes, a Receita Federal, demais órgãos anuentes, despachantes aduaneiros, sindicatos, enfim, a iniciativa pública e privada, sentar realmente e começar a tratar desse assunto com mais cuidado. Vamos pensar dessa forma, eu dependo da Receita Federal para dar a liberação num procedimento de exportação, mas eu também dependo do Ministério da Agricultura, ou da Anvisa, ou do IBAMA para a mesma liberação, ou para uma liberação de anuência específica da carga. E esses órgãos não trabalham em tempo integral. Então, há uma dificuldade muito grande de ter, né? Na verdade, o que trabalha em tempo integral 24 horas na Receita Federal é o sistema dela que atua 24 horas, né? E nós não temos isso dos outros órgãos anuentes. Então, uma parte funciona, outra parte não funciona. Quando tudo vem do governo federal, né? Esses órgãos anuentes são subordinados a ministérios, que, por sua vez, ao governo federal. Então, é como se não sentassem para conversar a respeito desse problema. Nós temos aqui um porto vizinho que, na parte específica dos contêineres, ela flui muito bem. É claro que outras situações colaboram para o travamento aí dos procedimentos. Nós recentemente também tivemos aí um boicote da Argentina, nas nossas importações, ou melhor, nas nossas exportações daqui para lá. O Brasil tentou uma represália e acabou dando esse fluxo enorme na exportação dos veículos. Então, tudo isso, toda essa questão política está diretamente ligado ao comércio internacional. Então, tudo isso tem que ser pesado, né? Falando ainda de porto, né, eu posso falar com bastante propriedade. Dos 34 portos nacionais, eu conheço 19 deles. E nosso porto, em termos de infraestrutura, ele não deve quase nada ou não deve muito aos demais portos. Porém, a política, o pensamento logístico portuário dentro da mentalidade política de outras regiões funciona muito melhor do que aqui no estado do Paraná, infelizmente.